Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os comentários muito fofos que eu recebi no último vídeo, que eu mostrei o nascimento da minha irmãzinha. E também antes de começar, eu gostaria que se você terminar esse vídeo e você gostar, que você desse um like aí embaixo, compartilhasse para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, comentasse o que você achou aqui embaixo. E se você é novo no canal, aqui embaixo tem um botão inscrever-se, se você clicar nele você vai receber os próximos vídeos, é isso. Então gente, no vídeo de hoje eu não quero enrolar muito porque é uma palavra que ela é simples, mas que tem me feito pensar há uns dias. Eu tô lendo um livro que é esse aqui, o Evangelho Maltrapilho, eu indico muito. Ele fala muito sobre graça e eu tenho aprendido realmente coisas profundas. E esses dias Deus tem me mostrado e me ensinado um pouco mais sobre isso. E isso se potencializou principalmente hoje, porque eu li uma frase que eu achei que tem muito a ver com o que eu tava pensando já. Eu não lembro onde eu vi, eu não lembro o autor, mas eu lembro mais ou menos o sentido da frase porque me fez pensar. E a frase dizia: a forma que você enxerga o pecado influencia diretamente na forma que você enxerga a graça. E cara, eu comecei a pensar sobre isso, tipo, o que tem a ver a forma que eu enxergo o pecado com a forma que eu desfruto da graça de Jesus. E a graça de Jesus, ela é um favor imerecido. É quando nós recebemos aquilo que nós não merecemos. E o motivo que nós não merecemos é o pecado. Então essa é a relação entre graça e pecado. Mas a forma que enxergamos uma influencia diretamente na outra, por quê? Antes de falar, eu gostaria de ler um versículo e de ler mais ou menos uma história. E tá em Lucas 7, a partir do verso 36. Eu não vou ler tudo porque é um pouco longo, mas o contexto é que Jesus ele foi convidado por um fariseu, que era um religioso da época. Ele foi convidado para comer na casa desse fariseu. E aí uma mulher, ela descobre que Jesus está na casa daquele religioso. Então ela vai, entra na casa desse religioso, se ajoelha perante os pés de Jesus e começa a chorar e molhar os pés com as suas lágrimas, secar com os seus cabelos e perfumar com um vaso que ela tinha, um vaso de perfume. E esse religioso ele vai e fala: se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora que está tocando, tipo, ele não deixaria ela fazer isso, porque é uma pecadora. E Jesus começou a contar uma história, que existiam dois homens e os dois deviam para um credor. Só que um deles ele devia 500 denários, que era a moeda da época, e o outro devia 50 denários. Só que esse credor foi e perdoou as duas dívidas, perdoou tanto de 500 quanto de 50. E Jesus foi e perguntou para eles, depois de contar essa história: em qual vocês acham que amava mais? Qual era o mais grato? E aí um dos discípulos disse: certamente aquele que foi perdoado a maior dívida. E Jesus meio, aí que tá a parada que eu quero mostrar pra vocês. E Jesus começa a falar: essa mulher aqui, ela realmente se colocou aos meus pés e reconheceu o quanto precisava do meu perdão. E Jesus começa a falar pra aquele fariseu, pra aquele religioso: cara, eu cheguei aqui na sua casa, mas você não fez metade do que essa mulher fez. Mas no versículo 47 eu queria chamar a atenção pra uma coisa. Jesus diz assim: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus ele tá dizendo: quem muito foi perdoado, muito ama. E essa mulher aqui reconheceu que precisava de muito perdão. Então você pode pensar: então eu preciso menos e outra pessoa precisa mais. Não, cara, a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos diante de Deus. Todos nós precisamos da graça. Eu não preciso mais, eu não preciso menos da graça do que você. Então o que Jesus queria ensinar ali? Ele queria ensinar a mesma coisa que a frase desse autor estava dizendo. A forma que você está enxergando o pecado, a forma que você enxerga o seu pecado, ela está diretamente ligada ao quanto você tem de mim, que é a graça, o que nós recebemos e nós não merecemos. Então, tipo, o que eu quero falar aqui é o que eu tenho aprendido. Cara, quanto mais nós percebemos e estamos convictos do quanto nós não podemos fazer nada para ter o amor de Cristo, para ter a graça de Cristo, para ter a aceitação, o quanto nós reconhecemos que não podemos fazer nada para nos salvar, à medida que sabemos disso, nós crescemos também em graça e em conhecimento de Deus. Porque aquele religioso, aquele fariseu, ele achava que ele era menos pecador do que aquela mulher que se dobrou aos pés de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo dizer era outra coisa, era: cara, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas essa mulher, ela sabe que ela não pode fazer nada. Essa mulher sabe que é pecadora. Essa mulher sabe que é somente pela graça e pelo perdão de Cristo que ela pode chegar a Deus. Então aquela mulher, ela tinha reconhecido, mas aquele fariseu que estava com Jesus dentro da própria casa não tinha percebido. O que eu quero chamar a atenção é isso, é essa consciência, cara. Muitas vezes nós somos como esse religioso, nós achamos que algumas pessoas precisam mais da graça do que nós, mas algumas pessoas estão tocando em Jesus, mas cara, se Jesus soubesse o pecado que essa pessoa fez, cara, a gente precisa parar de fazer isso. Eu preciso parar de olhar pro pecado do outro, é começar a enxergar o meu pecado como sendo, cara, como Jesus consegue me amar mesmo sabendo o que eu fiz.
Mas aí, à medida que nós descobrimos isso, nós descobrimos também, cara, o amor de Deus, ele cobre os pecados. Onde abunda o pecado, superabundou a graça. Então a gente começa realmente a conhecer algo mais profundo em Deus. Quando nós começamos a nos conhecer realmente. Quando nós começamos a perceber que nós não salvamos a nós mesmos. Nós não temos a capacidade de nos salvar. Eu não tenho a capacidade de me salvar, eu não tenho a capacidade de me dar livre acesso ao Pai. Mas Jesus, ele tem. Para terminar, eu queria mostrar uma parte do livro que esse livro realmente tem sido como uma espada no meu peito. Tem realmente me perfurado, sabe? Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que às vezes acha que pode salvar a si mesmo, às vezes acha que é por mérito. O autor diz assim: o Evangelho declara que não importa quão dedicados e devotos sejamos, não somos capazes de salvar a nós mesmos. O que Jesus fez foi suficiente. À medida que nos mantemos santos pelos nossos próprios esforços, como os fariseus, deixamos que as prostitutas e os publicanos entrem primeiro no reino enquanto nós ficamos atrás, tendo nossas supostas virtudes dissipadas de nós. As meretrizes e os vigaristas entram antes de nós, porque sabem que não podem salvar a si mesmos, que não tem como tornarem-se apresentáveis ou amáveis. Eles arriscaram tudo em Jesus, sabendo que estavam muito aquém dos requisitos. Não foram orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Cara, o autor tá falando, ele deu exemplos práticos de, vamos dizer, numa sociedade de grandes pecadores. Cara, mas esses grandes pecadores reconhecem o quanto precisam ser perdoados. Quando você reconhece isso, o quanto você precisa ser perdoado, você também muito ama. Então é principalmente sobre isso, sobre se esvaziar. Cara, a gente não tem nenhum poder de salvar a si mesmo. Então, cara, assim, eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas. Paulo, ele fala alguma coisa sobre os pecadores, mas ele diz: a qual eu sou o pior. Ele se coloca como o pior pecador. Então, se é pra falar sobre pecado, se é pra falar sobre perdão, que eu seja a primeira da fila, a primeira que errou muito, mas aquele que muito errou, aquele que muito pecou e se arrependeu dos seus pecados, muito foi perdoado e muito ama. Então, eu quero muito amar. E é isso, gente. Eu espero que tenha falado ao coração de vocês. Um beijão. Tchau.